Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar na parte 2 do nosso curso Aprendendo Antibióticos e vamos falar um pouquinho sobre mecanismos mais a fundo dessa classe, conhecer um pouquinho sobre os princípios importantes que vão nortear a prescrição dos antimicrobianos, né, na prática clínica. Bom, eu vou começar falando sobre dois conceitos, que é o espectro de ação e o conceito de bactericida e bacteriostático, né, que são conceitos assim bastante, né, conhecidos, mas que sempre é bom a gente reforçar. O espectro de ação, como nós já comentamos no primeiro módulo desse curso, ele tem a ver com a quantidade de bactérias que um determinado antimicrobiano é capaz de atuar sobre essas bactérias, né? Ou matando, ou inibindo a proliferação. Então, diz respeito àquela população bacteriana que é inibida de alguma forma pelo fármaco antimicrobiano. Então, esse espectro de ação ele pode ser bem curtinho, ou ele pode ser bastante largo, bastante amplo. E nós temos algumas classes que ficam nesse meio do caminho que a gente pode chamar de espectro intermediário. Então, espectro amplo, espectro curto, intermediário, diz respeito à quantidade de bactérias diferentes que aquela substância é capaz de atuar em cima, promovendo alguma modificação, seja a morte, seja a inibição da proliferação. E ao falar nisso, a gente já entra no segundo conceito, que é o conceito de bactericida e de bacteriostático, né? Então, desde o ensino médio, a gente tem a regrinha do SIDA, né? O que é SIDA mata, e essa regrinha se aplica aqui também, né? Bactericida é aquela substância que tem a capacidade de matar as bactérias. E como o próprio nome sugere, bacteriostática é aquela substância que vai apenas paralisar a proliferação da bactéria. Então, a gente tem em alguns momentos fármacos que, em determinada concentração, são bactericidas e, em determinadas concentrações, geralmente concentrações mais baixas, são bacteriostáticos. Então, um mesmo fármaco pode agir dos dois jeitos, dependendo da concentração que ele é empregado. E uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né? Inclusive, vou trazer um pouquinho sobre os testes que definem se uma substância é bactericida ou se ela é bacteriostática, né? Testes laboratoriais que têm essa finalidade. Então, eu vou falar um pouquinho disso ainda mais adiante. E além, né, dessa questão da dose, de ser dose dependente, a ação de bactericida, bacteriostático de alguns fármacos, tá? Então, isso não se aplica a todos, só alguns. Quando a gente tiver em mente o uso de um bacteriostático, que é aquele que apenas paralisa o crescimento, a gente tem que ter noção, plena certeza de que o organismo do sujeito vai ser imunocompetente o suficiente para destruir aquelas bactérias, né? Porque no bacteriostático a gente vai parar a proliferação, mas o, entre aspas, restante do serviço, quem tem que fazer é o próprio organismo do sujeito, do paciente. Então, ele tem que ser imunocompetente para conseguir acabar com aquela população que sobrou ali de bactérias no organismo dele. Bom, na aula passada, nós conhecemos 10 classes principais de antimicrobianos, né? A gente falou de classes que eram capazes de agir sobre a parede celular, a gente falou de classes que inibiam a síntese do folato, de classes que inibiam a síntese proteica e a gente citou ainda aqueles que de alguma forma atrapalhavam a fabricação do DNA, né, por outros mecanismos que não fossem a síntese do folato. Bom, nessa imagem eu trouxe para vocês essas classes que a gente já tinha mencionado na aula passada e ainda trouxe mais uma classe que é aquelas substâncias que são capazes de causar ruptura da membrana celular. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, né? Ver mais a fundo o mecanismo desses fármacos que são capazes de causar ruptura da parede celular. Então, penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos, carbapenêmicos, glicopeptídeos. Esses fármacos que são capazes de causar a ruptura da membrana. Dentre aquelas 10 classes principais,
a gente não chegou a comentar sobre esse tipo de mecanismo, então hoje a gente vai conhecer alguns fármacos que agem desse jeito, né? A polimixina e a daptomicina, né? Então vamos conhecer esse mecanismo e vamos falar um pouquinho desses dois fármacos. E ainda, mais adiante, a gente vai falar desses que têm mecanismos que interferem na síntese do DNA, tá vendo? Ou pela ruptura do DNA, ou pela inibição de topoisomerases, como é o caso das quinolonas, que a gente já havia comentado, inibição do folato, que a gente viu na aula passada, sulfonamidas, né? Que inibem a síntese do folato, consequentemente das proteínas que entram na síntese do DNA, e aqueles que bloqueiam a inibição da síntese proteica, que vão desfavorecer, né, a existência dessa célula bacteriana por N motivos. As proteínas são cruciais tanto para a estrutura quanto para a funcionalidade da célula bacteriana, e uma vez que essas proteínas estão prejudicadas, a célula bacteriana acaba morrendo. Então, a gente tem aqui esses 5 mecanismos principais que englobam os mecanismos de ação dos antimicrobianos. Então, como a gente já sabe os 10 principais, agora a gente pode aprofundar um pouco mais nesses mecanismos, né? E a gente vai relembrar um pouco também do que nós absorvemos do módulo passado. Bom, para a gente começar a falar desse tipo de mecanismo que interfere na síntese de parede celular, a gente tem que entender, a gente tem que visualizar o que é a parede celular, né? A parede celular ela é uma camada mais externa da célula bacteriana, né? E, como a gente sabe, ela é responsável por manter tanto a morfologia, a forma da célula bacteriana, como ela é responsável pela estabilidade dessa célula, né? A gente sabe que o meio interno da bactéria, lá no citoplasma dela, é riquíssimo em proteínas. Então, se você comparar o meio interno com o meio externo, essa bactéria, se não tivesse uma camada protetora, ela morreria por desequilíbrio osmótico, né? O meio interno dela é muito mais concentrado. Então, o que aconteceria? A água, né, o líquido do meio externo entraria nessa bactéria e faria com que ela explodisse, né? Então, a parede, além de dar esse formato, essa morfologia da célula bacteriana, ela é responsável por essa proteção, né? Por impedir que a célula tenha esse desequilíbrio osmótico e morra. Além disso, a gente tem que lembrar que a parede celular ela tem diferença entre a bactéria gram-negativa e a bactéria gram-positiva, né? Na bactéria gram-negativa, como a gente pode observar aqui, geralmente a gente tem uma camada, né, de peptídeo glicano que forma a parede da célula gram-negativa, uma camada, enquanto na bactéria gram-positiva a gente chega a ter cerca de 40 camadas de peptídeo glicano, né? Então, essa é uma das diferenças, né, mais gritantes entre a célula gram-negativa e a célula gram-positiva. É errado pensar que a gram-negativa não tem parede. Ela tem, mas é uma parede bem fininha quando a gente compara com a bactéria gram-positiva. Uma outra diferença da bactéria gram-negativa é a presença do lipopolissacarídeo, né? Mais para frente nós vamos falar dele. O lipopolissacarídeo está presente aqui na membrana externa da célula gram-negativa e a gram-positiva não tem isso, ok? Então, visto, né, a importância da parede, como essa parede é densa na gram-positiva, nós vamos aprender um pouquinho sobre esse mecanismo e sobre os fármacos que são capazes de atuar, né, inibindo justamente a síntese da parede. Bom, como essa parede é construída? Vamos entender esse processo de construção para que a gente possa ver que há uma sequência, há uma lógica na construção dessa parede, e aí fica mais fácil da gente memorizar aonde são os pontos principais de ação de alguns fármacos, né, daqueles que agem inibindo a construção da parede. Se inibe a construção da parede, o que a gente vai ter como consequência? A morte da bactéria por desequilíbrio osmótico, principalmente.
Então, aqui nessa imagem, a gente percebe, né, de uma forma mais explícita do que na imagem anterior, que a célula bacteriana ela vai ter a membrana, a bicamada fosfolipídica dela, né, normalmente, e acima da membrana vem essas camadas de peptídeo glicano que formam a parede celular. Essa camada, que é a parede, ela é formada pela combinação de aminoáçares. Quem são esses aminoácidos, né? São essas bolinhas azuis e rosas, que são o N-acetilglicosamina e o N-acetilácido murâmico. Então, são pela combinação desses dois açúcares, aminoácidos, que a gente consegue, né, visualizar como a parede é construída. Esses aminoácidos, eles formam, né, ligações químicas cruzadas entre eles. Então, a gente tem blocos de construção, percebe? A gente tem aqui blocos de construção combinando a N-acetilglucosamina com o ácido murâmico, e de blocos em blocos a gente vai fazendo o que é chamado de ligações cruzadas. E essas ligações, elas dependem de uma enzima que mais tarde você vai entender a importância, né, dela e, enfim, que pode estar envolvido nela. Bom, para construir aquela rede, né, tem alguns artigos, né, alguns locais que falam que a parede celular é como se fosse um saco protegendo a célula bacteriana. Então, a gente pode pensar, né, como se fosse uma tecelagem, uma costura, né? Então, para fazer esse saco, esse envoltório em torno da bactéria, a gente vai ter em mente basicamente 3 passos. Primeiro passo, bom, vou construir uma parede. Preciso de quê? Preciso dos blocos, né? Dos blocos que vão estar envolvidos ali naquela parede. Então, a primeira coisa que a célula bacteriana tem que fazer é construir esses blocos, esses aminoácidos, e depois construir esses blocos que combinam a N-acetilglicosamina e o ácido murâmico, ok? Primeiro passo, construir os blocos, construir os aminoácidos. Depois que esses blocos foram fabricados pela célula bacteriana, pensa comigo, eles estão lá dentro da célula bacteriana, eles foram fabricados no interior da célula bacteriana. E como você viu na imagem, a parede ela é uma estrutura super externa. Então, isso vai ter que atravessar a membrana plasmática da célula bacteriana. Então, aquilo que foi construído lá dentro, que é um açúcar, um aminoácido, precisa transpor a membrana da célula. Vamos pensar, né? O açúcar, ele é hidrofóbico ou ele é hidrofílico? Né? Ele tem grupos polares que fazem com que ele seja hidrofílico, ele tem filia por água, né? Se você pega o açúcar comum e dissolve no copo de água, você vai ver que ele desaparece, justamente porque é um composto hidrofílico, né? Beleza, então construiu esses açúcares que são hidrofílicos. Poxa, mas a gente acabou de falar que esses compostos vão ter que atravessar a membrana para formar aquela camada mais externa. Olha, então aí a gente já tem uma membrana que é lipídica, ou seja, hidrofóbica. Então, eu preciso que um composto hidrofílico atravesse uma membrana hidrofóbica. Como será que isso é alcançado, né? Como será que isso é conseguido? Então, é esse segundo ponto que a gente está tratando aqui, né? Que é a capacidade, a função de transportar os aminoácidos para fora. Para que esse transporte aconteça, a gente vai precisar de um transportador, uma substância de caráter lipídico que se combine com o açúcar e consiga atravessar a membrana com ele, ok? Beleza. Uma vez que esse aminoácido estiver de fora da nossa célula bacteriana, como que eles vão se agregar, né, se juntar para formar a parede? Então, a gente vai ter uma enzima, na verdade são 2 enzimas, mas eu quero chamar a atenção de uma em especial, que é a transpeptidase, que tem a função de fazer aquelas ligações cruzadas que a gente viu na imagem anterior. Então, vai construindo, vai juntando aqueles blocos de aminoácidos, tá? Então, a própria célula fabrica, transporta isso para fora graças a um transportador de caráter hidrofóbico,
né, um transportador de caráter lipídico, e depois que esses aminoácidos estão de fora, essa parede vai ser costurada pela ação de enzimas, em especial da transpeptidase. E é isso que essa imagem mostra para a gente. Vamos acompanhar, né, esse processo. Aqui ele te traz alguns fármacos, né, que foram citados, alguns deles citados na aula passada, e está mostrando para a gente justamente esse processo completinho da construção da parede. Então, aqui no interior da célula, a gente tem a fabricação do ácido murâmico, né? Estou te mostrando aqui. Essa fabricação do ácido murâmico, ela pode ser, entre aspas, atrapalhada pela cicloserina. Olha só, aqui, ó, a gente tem a construção do ácido murâmico, né? E a gente precisa que haja a inserção de duas D-alaninas no final desse ácido murâmico. Por quê que tem que ter essas duas D-alaninas aqui? Porque é elas que vão permitir que o ácido murâmico se junte com a acetilglicosamina quando ela estiver fora da célula, ok? Então, tem que ter essa entrada, né, essa junção de duas alaninas aqui na construção do ácido murâmico. A cicloserina, que é um fármaco usado no contexto da tuberculose, ela vai justamente ser capaz de prejudicar a inserção dessas alaninas. Daí, o ácido murâmico fica inapto para se juntar com N-acetilglicosamina. Ou seja, você, entre aspas, né, prejudicou a composição de um bloco, de um tijolo da parede, e esse tijolo não vai caber mais ali, não vai conseguir colar ali, né? Então, a cicloserina tem justamente esse papel, e ela é utilizada no combate da micobactéria, né? Então, ela vai atrapalhar essa formação do ácido murâmico. Bom, depois que esse ácido murâmico foi fabricado, né, que esses açúcares foram fabricados, eles vão precisar atravessar a nossa célula. Então, ó, aqui a gente tem esse lipídio C55, que ele vai ser o carreador, né? Então, justamente, ele vai se juntar com a N-acetilglicosamina, ó, temos os dois blocos aqui da nossa parede, né? Eles vão se juntar e vão ser carregados por esse transportador lipídico, que é o C55, para fora da nossa célula, ok? Bom, e ao chegar aqui fora, o que vai acontecer? Esse carreador vai ficar livre para voltar e participar de todo o processo novamente. Então, a vancomicina, que a gente aprendeu na aula passada, né, falamos um pouquinho dela, ela justamente impede que esse transportador seja reaproveitado. Se você não consegue reaproveitar o transportador, né, vai chegar um momento que vai se esgotar esse transportador e a célula bacteriana não consegue fazer o transporte do açúcar para fora, ok? A gente tem também a bacitracina, que ela também vai prejudicar esse processo do carregamento, né, dos bloquinhos de açúcar para fora da célula. E aqui, uma vez que esses açúcares estão de fora, chegou a hora da gente costurá-los, né? Chegou a hora da bactéria juntar um por um e formar aquela parede espessa que a gente viu. Bom, nesse momento, a gente vai precisar da ação de algumas enzimas, e foi aquilo que eu comentei, da transpeptidase, que ela é uma das mais importantes, né, por ser responsável pela formação das ligações cruzadas entre esses blocos de açúcar. E aí a gente tem uma série de antibióticos, né, que a gente chama de beta-lactâmicos, incluindo as penicilinas, as cefalosporinas, monobactâmicos, carbapenêmicos, que são capazes de prejudicar essa costura dos blocos de açúcar. Aqui eu quis trazer justamente, né, um pouquinho da classe das penicilinas, que são super importantes, né, que são super usadas, inclusive essa estrutura química que é da amoxicilina, e eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, nessa imagem aqui em cima, o que a gente está vendo? A gente está vendo a ação da transpeptidase, né,
que também pode ser chamada de proteína ligadora de penicilina, tá? É um sinônimo para ela. Então, a gente tem essa enzima que é a responsável por fazer a costura dos blocos de açúcar, e essa enzima ela pode ser inibida pela penicilina, né? Então, olha só, aqui a gente tem o exemplo do fármaco se encaixando no sítio ativo da enzima e não vai permitir mais que haja junção desses blocos, ok? Aqui a gente tem a estrutura química da amoxicilina, né? Mostrando justamente para a gente esse quadradinho que é o anel beta-lactâmico. Todo composto que tiver esse anel é chamado de beta-lactâmico, compostos beta-lactâmicos, né? Não é só a penicilina, a classe das penicilinas que tem esse anel, como a gente falou, os carbapenêmicos, monobactâmicos, cefalosporinas também tem esse anel, ok? E aí tem um mecanismo de resistência que todo mundo já ouviu falar, que é a capacidade que a célula bacteriana tem de produzir uma enzima que é capaz de romper, de destruir, né, as penicilinas, por exemplo. Daí, essa enzima que é capaz de quebrar esse anel, né, esse anel ele é uma estrutura-chave para a ação farmacológica. Uma vez que ele é quebrado, o fármaco perde a sua ação, ele não é mais capaz de inibir essa enzima. E aí a bactéria, né, numa tentativa de fuga, né, é um processo de aquisição de resistência muito comum, que já está na comunidade, a bactéria criou essas enzimas que são chamadas de beta-lactamases. O que você vai lembrar da beta-lactamase? Né? Ela é igual o Pac-Man, ela vai vir aqui e vai comer esse anel. Né? Eu até coloquei aqui para você associar. Mas você também pode lembrar que a beta-lactamase é uma tesoura que é capaz de vir e cortar esse anel, que é o centro ativo antimicrobiano das penicilinas, das cefalosporinas. Então, se a bactéria cortar esse anel, adeus atividade farmacológica. É um mecanismo de resistência, né? Isso fez, né, com que surgisse formas da gente conseguir vencer essa bactéria. Poxa, se a bactéria produzir uma enzima que inativa a minha penicilina, eu vou produzir alguma coisa que inative essa enzima dela. Então, a gente já vê, né, algumas penicilinas, algumas cefalosporinas associadas a inibidores das beta-lactamases. Quem são esses compostos? Ácido clavulânico, sulbactam, tazobactam, né? Então, a amoxicilina com clavulanato, né? Ela é muito prescrita, principalmente na pediatria, na otorrino, porque em geral, né, as bactérias daquela comunidade já não respondem à amoxicilina sozinha. Deveria responder? Deveria, mas já são bactérias resistentes. Então, as comunidades também têm suas peculiaridades, né? Então, quando você chega num lugar para começar ali, né, seus atendimentos, é interessante você conversar com alguém que já trabalha ali há algum tempo, né? E saber, por exemplo, responde uma sinusite, alguma coisa desse tipo, responde ainda a amoxicilina, né? Ou já estamos na fase de usar o clavulin famoso, né? Então, o ácido clavulânico, até coloquei uma outra analogia aqui, né, para a gente lembrar lá do pedra, papel, tesoura, ele seria a pedra que quebra essa tesoura da bactéria. Então, ele vem aqui, ele vai inibir a beta-lactamase e essa beta-lactamase não vai ser mais capaz de romper o anel dos nossos fármacos da classe dos beta-lactâmicos, ok? A gente tem, né, dentro dessa classe dos beta-lactâmicos, subclasses. Beta-lactâmico é porque a molécula tem aquela estrutura quadradinha que a gente acabou de ver. Quem são eles? As penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Nós vimos esses compostos, né, comentamos dessas classes, né, na aula passada. As penicilinas e as cefalosporinas, para que haja uma defesa do anel beta-lactâmico, é importante haver associação com aqueles compostos inibidores da beta-lactamase, né? Ácido clavulânico, sulbactam, etc.
Já os carbapenéns e os monobactâmicos, eles não vêm nesse tipo de associação, porque lá no anel deles tem substituições químicas, tem grupos químicos que não deixam que a beta-lactamase rompa o anel, tá? Então, eles vão falar assim que eles são mais resistentes. As bactérias que produzem beta-lactamases não conseguem acessar esse anel para romper esse anel. Porque você pensa, a beta-lactamase é uma enzima. Quando a gente estuda a enzima, né, a gente aprende que tem aquela especificidade, chave fechadura, né, a enzima tem que se ligar ao substrato e tal. Quando você tem aquele anel com grupos maiores, né, grupos que expulsam a enzima dali, você acaba protegendo o seu anel. A enzima não consegue estabelecer uma ligação química para romper o anel. É justamente o que acontece com os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Então, por isso que você não vai encontrá-los associados, por exemplo, com um ácido clavulânico. Ao contrário das penicilinas e cefalosporinas, que não têm esse tipo de substituição no anel, elas vão precisar desse bônus, dessa proteção a mais, para conseguir resistir num ambiente infectado por uma bactéria produtora de beta-lactamase. Bom, passando para o segundo mecanismo, que é aquele de ruptura da membrana celular, a gente tem que lembrar que a membrana também é uma estrutura envolvida com a morfologia e é envolvida com o equilíbrio osmótico da nossa célula, né? Então, qualquer alteração nessa membrana pode favorecer a ruptura da mesma e essa célula vai morrer por desequilíbrio osmótico. Então, dentro dessa classe de fármacos que são capazes de causar ruptura de membrana, eu trouxe para a gente destacar a daptomicina e as polimixinas, ok? A diferença principal entre elas, né, é o mecanismo, que a gente vai conhecer daqui a pouco, e que a daptomicina ela é ativa contra bactérias gram-positivas, inclusive anaeróbicas, e as polimixinas elas são ativas contra bactérias gram-negativas. Como eu vou lembrar isso? Lembra que a polimixina ela precisa do LPS. O LPS é um composto, é uma substância que está presente na bactéria gram-negativa. Se não tem LPS na gram-positiva, não tem onde a polimixina agir, ok? Então, o alvo da polimixina é justamente o LPS, por isso que ela atua na gram-negativa e não atua na gram-positiva. Bom, com relação ao mecanismo da daptomicina, como a gente pode ver aqui na figura, ela é capaz de se complexar ao cálcio, né, o cálcio presente na célula bacteriana normalmente, né, e ela vai formar essa estrutura que está sendo mostrada aqui, que acaba funcionando como um canal de potássio, fazendo com que haja o efluxo de potássio daquela célula bacteriana, perda de potássio. Lembra que quando há perda de carga positiva, essa célula fica muito negativa, ela fica despolarizada? Essa despolarização vai causar todo um desequilíbrio na célula bacteriana e vai fazer com que essa célula morra. Então, é um mecanismo bem tranquilo, né? A daptomicina se complexa ao cálcio, você imagina que forma uma espécie de poro por onde a bactéria perde potássio, despolariza essa célula bacteriana, que fica completamente desequilibrada, despolarizada e acaba morrendo. Já a polimixina, como eu comentei, ela precisa do LPS. Então, tem dois mecanismos para a gente destacar, que é aquele que age por fora da membrana e aquele que age mais internamente à célula bacteriana. Esse mecanismo que age por fora da membrana vai fazer com que a permeabilidade da membrana fique completamente modificada e essa célula começa a perder e a ganhar, né, substâncias por um meio. Então, por exemplo, a maior permeabilidade para a água, a perda de íons. Então, isso vai aumentar a permeabilidade celular e a célula vai ficar também sofrendo com desequilíbrio osmótico. Já os mecanismos mais internos, que é quando a polimixina consegue penetrar na célula bacteriana, a gente vai ver uma total desarticulação dos lipídios de membrana. Então, aqui nesse desenho, a gente vê que a célula bacteriana perdeu toda a sua organização, né? Em vez de estar aqui toda bonitinha como bicamada fosfolipídica, com os LPS inseridos nela, fica uma bagunça
E essa bagunça também vai favorecer o rompimento da célula, ok? Polimixina depende de LPS. Como esses dois fármacos a gente não viu dentro daquelas 10 classes principais, eu trouxe aqui algumas informações que é interessante a gente saber sobre eles. Primeiro, como a daptomicina age em gram positivo, ela tem uma aplicação bem importante, né, nas bacteremias causadas por Staphylococcus aureus. Se houver suspeita de algum gram negativo concomitante ao S. aureus, outro fármaco tem que ser adicionado, porque ela não tem espectro sobre gram negativo. Para aqueles pacientes que têm insuficiência renal, é importante que haja ajuste de dose, tá? Porque ele vai ter dificuldade em excretar a daptomicina, então ele precisa de doses menores, pois pode, né, ter o risco, inclusive, de uma intoxicação por conta do uso do medicamento. Já no caso das polimixinas, o que acontece? Elas são interessantes para tratar infecções causadas por bactérias super resistentes, né? Desde que sejam cepas susceptíveis à polimixina, principalmente dessas espécies, né? Pseudomonas aeruginosa, a Baumannii, Klebsiella pneumoniae. Então, ela pode ser empregada em infecções causadas por esses micro-organismos que já se mostram resistentes a outros antibióticos. A gente tem dentro da classe das polimixinas a polimixina B e a polimixina E, que pode ser chamada de colistina, tá? Então, a polimixina B, ela já é ativa, já é uma forma ativa, enquanto a polimixina E é um profármaco. Então, por isso, naquelas situações mais graves, como por exemplo a sepse, é interessante o uso da polimixina B, que já é uma substância ativa. Já em infecções do trato urinário inferior, por exemplo, é recomendada a colistina porque ela ainda chega ativa na urina. Então, aqui a gente tem algumas aplicações principais desses dois fármacos, principalmente, e as principais diferenças, né? Profármaco, polimixina E, ou colistina, polimixina B já é uma forma ativa, por isso ela é usada em complicações mais graves, como é o caso da sepse. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui com o módulo 2. No próximo módulo, nós vamos conhecer outros mecanismos, né, até conseguirmos fechar todos esses pontos, né, onde as bactérias podem ser inibidas e, assim, promover um tratamento antimicrobiano. Tchau, tchau, até a próxima!